Aleluia. O tema da pregação nesta manhã seria coisas que agradam e coisas que desagradam a Deus. Todos nós sabemos, e não é preciso fazer uma lista, porque quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, nós sabemos. Ou não é assim? Vocês precisam de ter um papel escrito na vossa frente para dizer aquilo que agrada e aquilo que não agrada? O Espírito Santo mostra-nos, a nossa consciência mostra-nos coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia ensina que agradar a Deus certamente tem a ver com o viver de uma maneira santa, de uma maneira dedicada a Ele, e que a cada dia devemos buscar a sua vontade e não a aprovação dos homens. Hoje há muita gente, e muito até por causa das redes sociais, que aquilo que busca é a aprovação dos homens. É os likes. Quanto mais likes, melhor. Porque sente-se contente. Mas você pode ter 7.823 likes e não ter a aprovação de Deus, não lhe serviu para nada o like. O amém foi muito baixinho, mas pronto, os irmãos é que sabem aquilo que acreditam, e se eu estou a dizer alguma mentira, então não digam amém, está bem? Mas se eu estiver a dizer verdades, digam amém. Aleluia. Porque estão a dizer, eu acredito nisso. Então, meus irmãos, acima de tudo, nós temos que buscar a aprovação de Deus. E há coisas que fazemos que sabemos a priori que Deus não aprova. Que Deus não está nesse negócio, que Deus não está nesse assunto e que Deus jamais vai abençoar quando nós saímos da sua vontade, da sua direção e não andamos de acordo com a sua palavra. Nunca esperemos a aprovação de Deus ou até a bênção de Deus. Há tempos eu estava a orar por um assunto e alguém chegou ao pé de mim e disse: pastor, não vale a pena orar por isso. Não vale a pena. Não, disse-me assim mesmo, Deus não está nesse negócio por agora. Eu pensei, meditei e disse, parece-me que tem razão. Porque orar por uma coisa que Deus não está no assunto é a mesma coisa que não orar porque não vai servir para nada, porque Deus não é obrigado a responder às nossas orações quando elas estão fora da vontade de Deus. Quando elas são para o nosso proveito pessoal, quando elas são para a nossa glória e não para a glória de Jesus. Então Deus não pode aprovar uma coisa que é para eu me enaltecer, exaltar e eu ser o centro das coisas, porque o único que deve ser o centro sempre será e é Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Este é um versículo muito conhecido. É verdade que não foi o apóstolo Paulo quem fundou a igreja em Roma, mas é verdade que o apóstolo Paulo dirigiu uma das suas cartas, e uma das cartas importantíssimas, porque quer Romanos e juntamente com Gálatas, são cartas bastante doutrinárias. Ou seja, cartas de que têm um ensino fantástico sobre aquilo que Deus pretende com cada um de nós. Então, aos Romanos, o apóstolo Paulo está a falar com a igreja, está a falar com os crentes, está a falar com os irmãos na fé, e ele diz assim: portanto, irmãos, está a falar a crentes, rogar é pedir encarecidamente. Eu posso dizer assim, olha, traz-me um copo de água. Não estou a dizer. Ela já ia levantar-se para trazer-me um copo de água. Não, os irmãos não viram, mas eu estou a ver. Um copo de água. Isso não é... Claro, se eu estiver a morrer de sede é importantíssimo, mas se é apenas por beber, não é. Mas quando eu digo a uma pessoa, rogo-te que faças isto, eu estou a pôr um ênfase que isso que eu estou a pedir é urgente, é necessário, é importante, é fundamental fazer. E é interessante que o apóstolo Paulo tem muitas vezes esta expressão para os crentes, rogo-te. E é importante que quando Paulo utiliza a expressão rogo-te, que os nossos ouvidos se levantem bem. Se há alguma cera, que saia. Se o aparelho está baixinho, aumentem o volume do aparelho para ouvir. Rogo-te. Ou seja,
peço-te encarecidamente. Porquê? Porque isso é importante para a tua vida. Isso não é secundário, não é se calhar, isso é fundamental. Tu precisas mesmo de fazer isso que Deus quer que faças. Então, rogo-te pela misericórdia de Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E sabe que as suas misericórdias são a causa de tu e eu não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós aqui respirava esta manhã. Amanhã quem ia ganhar era as funerárias. Nenhum de nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum ser humano, note bem, estaria neste momento a respirar. Aqueles que, inclusive, que não acreditam em Deus, se deixassem de respirar, se Deus fechasse a torneira, iam clamar por Deus, veja lá. A dor seria tanta de não respirar, que como a outra, eu graças a Deus não acredito em Deus, dizia o senhor Mário Soares, nosso presidente há muitos anos, já morreu. Eu graças a Deus não acredito em Deus. Há cada coisa estúpida, não é? Mas enfim, continuamos a viver numa sociedade que cada dia, desculpem a expressão, mas está mais estúpida. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. As pessoas geralmente estão habituadas a fazer sacrifícios. Em Portugal, especialmente o mês de maio, há uma localidade, a meio de Portugal, onde as pessoas desde o Algarve, ou desde Trás-os-Montes, ou Alto Minho, ou qualquer parte de Portugal, vão caminhando, vão deitando sangue, vão esforçando-se por oferecer um sacrifício. E há muita gente que ainda hoje pensa que Deus se agrada desse sacrifício. Eu quero dizer, à luz da Bíblia, que Deus não quer sacrifícios de sangue. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Só há um sacrifício que a Bíblia pede, sacrifício de louvor. Ou seja, louvar a Deus com vontade ou sem vontade. Porque quando tu verdadeiramente começas a louvar a Deus, tu vais entender que o louvor liberta. Por isso é que o diabo não quer que a igreja louve, para ter o povo escravizado. Mas quanto mais o povo louva, mais o povo é liberto. E há muita gente que não entendeu ainda o segredo do louvor, do verdadeiro louvor, da verdadeira adoração. E nós viemos aqui esta manhã também dar louvor e adoração ao nosso Deus, que é único e eterno por todo sempre. Amém. Então nós temos a obrigação de louvar, de glorificar, não somente por aquilo que Deus tem feito, mas por aquilo que Deus é. Porque por aquilo que Deus tem feito é muito fácil. Deus deu-me, Deus fez-me, então louvado sejas para sempre. Mas tu tens que louvar ainda quando Ele não fez, porque Ele é digno da nossa adoração. Amém? Então não penses apenas que deves louvar a Deus quando tu já, Deus te supriu uma necessidade, curou uma enfermidade, solucionou um problema, mas louva a Deus sempre. Porque para sempre é a sua misericórdia. E a sua misericórdia não tem fim. Não tem fim. Louvado seja o seu nome para sempre. Aleluia. Então, ofereço em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional. É o culto da razão. Eu não posso dar culto a Deus sem usar a minha razão. Há pessoas que não sabem o que fazem. E eu acredito que muitas vezes há religiões que escurecem a mente das pessoas e pelo meio está o inimigo das nossas almas que tenta que as pessoas não sejam libertas do pecado, libertas da escravidão espiritual que andam. E nós temos que nos lembrar que nós estamos numa luta constante. Há muita gente que não vê, nem nós vemos, essa luta não se vê, é uma luta espiritual, é uma luta no ambiente. Por isso há muita gente que se pensa suicidar, há muita gente que se alcooliza, há muita gente que usa a violência, tanto tipo de coisas que o inimigo mete na sua cabeça. E nós às vezes dizemos, como é que aconteceu isto? Como é que aconteceu aquilo? Acontece porque o pai da mentira, o Deus deste século, que é o diabo, ele engana as pessoas.
Mas eu dou graças a Deus porque Deus me libertou um dia. Dá graças a Deus porque Deus te libertou um dia. Porque agora és uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e em Cristo tudo se fez novo. Aleluia! Por causa do novo nascimento operado pelo Espírito Santo no nosso coração. Culto racional. Eu sou pentecostal. É um apelido meu, tem a ver com a minha identidade. Mas eu reconheço, se eu estiver a falar em línguas e não houver interpretação, essas línguas não edificam os meus irmãos que estão à minha volta. Então eu não estou a abençoar os irmãos que estão à minha volta. Então eu devo procurar as línguas, sim, eu posso falar, são para minha edificação pessoal, mas se não houver interpretação, não edificam as pessoas que estão ao lado. Depois há outras pessoas que fazem coisas que eu chamaria irracionais. Portanto, não tem a ver com a razão. E há por aí muita coisa a fazer-se hoje, modismos, modas que vêm e vêm, sabem. Eu já com a idade, há gente mais velha que eu, mas com alguma idade já tenho, já vi modas de todo tipo. Alguns de vocês já viram. Passou isto, passou aquilo, veio isto, veio aquilo. Modas é constante. Vivemos numa sociedade que está sempre de modas. E tudo isso passa. Mas há uma coisa que permanece para sempre, a palavra de Deus. As modas passam. A palavra de Deus será sempre a mesma. Permanentemente a mesma. Imutável, que não muda. Por isso vale a pena confiar na palavra de Deus. Agora, modas, irmãos, porquê é que nós temos que levar a igreja para as modas? Se as modas são passageiras. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então firma a tua vida, firma os teus sentimentos, firma as tuas palavras na palavra de Deus, que é a rocha que nos mantém firmes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia! Não olhes para o lado, não olhes para trás, não olhes para o mundo, olha para Jesus, para te manteres firme, mesmo numa sociedade degradada, numa sociedade caída, numa sociedade que cada dia mais e mais se afasta de Deus, da sua palavra, dos princípios cristãos, e é isto que nós vemos na nossa Europa e no nosso mundo. Deus tenha misericórdia. Mas nós mantenhamos a nossa profissão de fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é um molde? Do molde fazem-se muitas coisas. E sabe uma coisa? O diabo tem um molde. E o molde é os padrões do mundo, mas a Bíblia tem os padrões da Bíblia, os padrões de Deus, os padrões de Cristo, os padrões que são os únicos que nos fazem sábios para a vida eterna. Mas o mundo tem os seus padrões. Quais são os padrões que tu adoptastes? Quais são os teus padrões? São os do mundo? Porque sabe, a mim o que me dói no meu coração é ver crentes que para eles os padrões pelos quais lutam são padrões humanos, mundanos. E nós temos que lutar contra esses padrões. Porque esses padrões não nos vão levar ao céu. Esses padrões não nos vão aproximar de Deus. Esses padrões não nos vão dar sensibilidade espiritual para ouvir aquilo que o Espírito Santo ainda tem para falar à sua igreja. E o Espírito Santo ainda hoje fala à sua igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem ainda hoje para a sua igreja. Temos ouvidos para ouvir, então ouçamos. Não andemos de acordo com os padrões humanos. Os padrões humanos pode-se fazer qualquer coisa, tudo é válido, tudo serve, tudo dá. É isso que está na Bíblia? Não, porque quem se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer os padrões do mundo? Então você mesma está a separar-se de Deus. Você está a buscar o caminho contrário àquele caminho que Deus preparou para nós. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então o caminho é Jesus, os padrões são de Jesus, os padrões é a sua palavra, meus queridos irmãos. A palavra está acima de todos nós.
O amém foi muito fraco. A palavra é a nossa máxima autoridade de fé e de conduta. Aquilo que estiver fora da palavra de Deus não tem a aprovação de Deus. E o que é que vocês querem, eu? É ter a aprovação dos homens? É ter a aprovação da sociedade? Ou é ter a aprovação de Deus? Digam, respondam. A aprovação de Deus, eu pelo menos quero, eu não sei tu. Cada um pensa com a sua cabeça, ninguém aqui pensa com a minha, ainda bem, porque senão não chegava. Já tenho problemas com a minha, quanto mais com a dos outros. Eu quero a aprovação de Deus. É fácil? Não é fácil. Que temos que lutar? Temos que lutar. Que temos que dizer não? Temos que dizer que não. Que às vezes somos incompreendidos? Somos incompreendidos. Que às vezes não somos bem recebidos? Não somos bem recebidos. Não somos aceitos? Não somos aceitos. Mas o mais importante é que a vontade de Deus seja feita em todas as coisas. Aleluia. Para que isto efetivamente agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Se desagrada ao mundo, melhor. Porque o mundo, sem Deus, não gosta de Deus. A nossa sociedade, no geral, não gosta de Deus. A nossa Europa não gosta de Deus. Não sei se vocês ouviram a última estatística, diz que na Europa, neste momento, por religiões, eu não sou muito a favor destas estatísticas, mas neste momento o islamismo passou o cristianismo na Europa, em um percentual ainda muito pequenino. Mas esperem o que vem aí. Sabe porquê? Porque aqueles que deveriam ser cristãos às vezes não o são. O seu comportamento, a sua conduta, a sua maneira de estar, a sua maneira de ser, não são exemplo para aqueles que estão lá fora. E se não são exemplo, significa que não estamos a ser o sal da terra e a luz do mundo. Significa que não estamos a ser influência. Significa que aqueles que se dizem cristãos, muitos não vivem o verdadeiro cristianismo e por isso muita gente não quer esse cristianismo, porque é igual àqueles que não têm Cristo. E se eu for igual àqueles que não têm Cristo, não vale a pena dizer-me cristão. Ui, agora é que não houve mesmo nenhum amém. Ou somos, ou não somos. Ou vivemos, ou não vivemos. Você quer viver para Cristo? Você quer ser o bom cheiro de Cristo? Você pode ser, eu posso ser. Não depende dele, depende de mim. Porque Ele já me deu aquilo que eu necessito, aquilo que tu necessitas para ser mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Então, continuando neste versículo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não estejam de acordo. Não façam aquilo que o mundo faz. Não aplaudam as coisas do mundo. E eu hoje vejo cristãos, desculpem, que estão a aplaudir as coisas do mundo através de palavras, de exemplos, irmãos, de tanta coisa. E às vezes sabe onde é que eu vejo mais? É nas redes sociais. Cristãos a dizer e a fazer coisas que eu tenho vergonha. Eu, Paulo Neto Martins Branco, tenho vergonha. Porque eu não me identifico com essas pessoas que se dizem meus irmãos, que têm atitudes indignas de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã, pelo comportamento. Uma coisa é amar os pecadores, outra coisa é promover o pecado. Eu tenho que amar os pecadores? Tenho, sim. Agora eu tenho que estar contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Eu tenho que estar contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Seja o que for, seja o meu maior amigo, seja um familiar meu, se ele está contra a palavra de Deus, claro que eu não vou desprezar, claro que eu não lhe vou virar as costas, mas eu não posso pactuar com esse comportamento, com essas ideias, porque essas ideias não têm nada a ver com a palavra do Senhor. Amém? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque é melhor agradar a Deus que agradar aos homens. E se queremos agradar a Deus, certamente não vamos ser as pessoas mais simpáticas. Agora, você quer a simpatia do mundo? Então você está no mau caminho. Você quer os aplausos da sociedade? Você está no outro caminho que não é o caminho de Deus. A sociedade não te vai aplaudir quando tu segues fielmente a Jesus. A sociedade não te vai aplaudir quando tu és contra os padrões deste mundo. Mas Deus, Ele vai dizer, fiel, filho fiel. Aleluia. E é melhor Deus chamar-nos fiéis do que nós sermos infiéis. E agora, mas transformem-se. Como é que nos transformamos? Diz aqui, pela renovação da nossa mente. Como é que uma mente é renovada?
à medida que tem comunhão com Deus. Quando a nossa mente depende do padrão mundano, a nossa mente não pode ser renovada. Mas quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais a nossa mente é renovada. Amém? Por isso é que nós precisamos de estar uns com os outros, ouvindo a palavra de Deus, reunidos para adorar, glorificar, aprender da palavra do Senhor. Hoje há muita gente que acha que ficando em casa chega. Olha, eu para mim continuo a dizer, não há coisa melhor do que nos vermos a cara uns aos outros. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não há coisa tão boa. É verdade que há pessoas que não podem, e neste momento há pessoas que estão a ver os nossos cultos, e nós oramos por elas e agradecemos. Mas, irmãos, quando possam, estejam cara a cara, estejam na casa do Senhor, porque é muito mais salutar, muito mais saudável para a nossa vida espiritual. Amém? Então, claro, há casos de doença, de enfermidade, impossibilidades, e Deus sabe tudo isso. Eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. Mas, irmãos, não nos deixemos de congregar, diz a palavra de Deus. Não nos deixemos de congregar. Transformem-se pela renovação da sua mente. Ora, há uma possibilidade da minha mente ser renovada. E a minha mente não é renovada pelos padrões mundanos. A minha mente é renovada pelos padrões bíblicos, pelos padrões da palavra de Deus, pela presença gloriosa do Espírito Santo. Amém? Porque é o Espírito Santo que renova a nossa mente, é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que coloca convicção nos nossos corações. Para que sejam, diz agora, para que sejam quem? Nós, capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero a cada dia, irmãos. É que eu preciso mesmo. Eu preciso disto na minha vida, irmãos. Sem isto, não serve, não há cristianismo. Sem isto, é uma vida estéril. Sem isto, não há fruto, não há produção, não há bênção, irmãos. Por isso, nós precisamos. Vamos a outro versículo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ao contrário, como homens aprovados por Deus, e claro aqui quando diz homens e mulheres, como homens e mulheres aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho. Diz, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova, o quê? O nosso coração. Esta era a convicção do apóstolo Paulo, quando está a escrever aos crentes em Tessalónica. Amém? Falamos, amém? Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Irmãos, creiamos nisto. Deus prova os nossos corações. Eu não posso provar nada disso. É verdade que a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis, mas lá dentro só Deus. Lá dentro só Deus. Mas diz que Ele prova. Ele diz que Ele prova. Agora também, 1 aos Tessalonicenses, ainda 4:1 diz, quanto ao mais, e o apóstolo Paulo está a falar de muitas coisas, diz, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos, ou seja, já vos ensinamos acerca de como viver como? Como agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. Este é o nosso desejo de todos os que estamos aqui. Viver para agradar a Deus. Em tudo o que dizemos, em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos. Queremos agradar a Deus? Isso depende de nós. Isso depende de nós. O apóstolo Paulo está a ensinar desta forma. E diz, já os instruímos. Ou seja, Paulo, a preocupação sempre foi ensinar, instruir, para que os crentes vivessem nesta dimensão. Então diz assim, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de facto, assim vocês estão procedendo. Ou seja, parece, e é o que está aqui escrito, que os crentes na cidade de Tessalónica faziam um esforço por agradar a Deus, por fazer a vontade de Deus. E Paulo reconhece que era aquilo que eles faziam. Está contente com isso que estava acontecendo. Agora diz, agora pedimos e exortamos a vocês
no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Porque há uma possibilidade de estagnarmos. Há uma possibilidade de pararmos. E Deus não nos chamou para ficarmos parados, para ficarmos estagnados, mas para crescermos. Amém? Crescermos na fé, no conhecimento, crescermos, Senhor, crescermos na medida que Ele tem para cada um de nós. Aleluia. Vamos também ver em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, outro versículo muito importante sobre coisas que agradam e certamente desagradam, porque todos estes versículos que eu estou a ler, há coisas que agradam e há coisas que desagradam a Deus. Então nós temos que procurar aquelas que efetivamente agradam ao Senhor. Então Colossenses diz: tudo o que fizerem, tudo. Mas pastor, tudo? Sim, tudo é tudo em português. Tudo não é alguma coisa. Tudo não é apenas uma parte de. Tudo é tudo. Tem a ver com a vida espiritual, com a vida material, com a vida do dia a dia. Tudo, 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 tudo. Então, irmãos, por favor, não exclua nada. Não tente excluir nada, porque aqui está tudo, tudo, tudo. Tudo o que fizerem tem a ver com ações. Amém? Tem a ver com ações, tem a ver com palavras. Tudo o que fizerem, o que é que diz? Façam de todo o coração. E mais ainda, não é só de todo o coração, porque inclusive o coração pode nos enganar. Então temos aqui uma coisa que não nos engana. Como para o Senhor. Pergunto. Vocês, se tivessem a oportunidade, e não é que seja assim muita coisa, mas pronto, de falar com o Presidente da República ou com o rei qualquer de um país, vocês iam de qualquer maneira? Vocês iam dar qualquer coisa? Vocês não pensavam, não meditavam as palavras que iam dizer? Correto? Vocês não vão assim, porque assim. E aqui está a dizer que, como para o Senhor, e diz, e não para os homens. Então, quando eu faço qualquer coisa, a minha medida tem que ser a medida de Deus e não a medida dos homens. Eu fiz isto agrada a Deus? Eu vou fazer aquilo, isso agrada a Deus? Porquê? Porque antes de eu fazer aos homens, eu estou a fazer a quem? A Deus, que sabe todas as coisas. Sabe que se as pessoas, todos nós tivéssemos este filtro, evitávamos muitos problemas. Evitávamos muitas chatices. Porque o filtro melhor é Deus. E quando nós aplicamos o filtro de Deus à nossa vida, sinceramente não há outra coisa. Quais são os teus filtros? Tens filtros? Claro que o Espírito Santo, para mim, é o melhor filtro que há. A sua palavra é o melhor filtro. Não passa na palavra, não passou. O Espírito Santo não está de acordo, não passou. Inclusive, eu estou a pensar no apóstolo Paulo, que tinha um desejo fantástico, pregar o Evangelho, chegar a todos os lugares. E em certa ocasião, o Espírito não o deixou. Pergunto, não é bom pregar o Evangelho? Fantástico. Não é bom ir às cidades e levar o Evangelho? Fantástico. Mas o Espírito Santo achou que não era o momento para aquela cidade. Não era o momento. E quando não é o momento de Deus, deixa. E quando é o momento de Deus, avança. E o apóstolo Paulo, 2 vezes não foi, mas depois foi. E Paulo ainda teve uma ajudinha, que eu também gostava de ter sempre estas ajudinhas. Passa a Macedónia e ajuda-nos. Se calhar na cabeça de Paulo nunca tinha passado naquele momento Macedónia. Europa. Foi aí que o Evangelho entrou na nossa querida Europa. Que pena, não é? Que hoje o Evangelho está tão longe da nossa Europa já. Mas foi aí que Paulo chegou a Filipos, por direção do Espírito Santo. E uma igreja foi fundada naquela cidade. E uma mulher abriu as portas da sua casa, Lídia, para que o Evangelho fosse pregado, para que o Evangelho crescesse,
para que uma igreja nascesse. E logo a seguir mais milagres aconteceram naquela cidade. Uma jovem cheia de espíritos imundos que foi liberta pelo poder que há na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque só em Jesus há libertação, só em Jesus há poder, só em Jesus há autoridade, só em Jesus há plena vida. Aleluia! E logo mais o carcereiro e a sua família também se converteram ao Senhor, e assim nasceu uma igreja na cidade de Filipos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Paulo ouviu a voz do Espírito Santo. Aleluia. É bom ouvirmos a voz do Espírito Santo. Esteja aberto a ouvir. E se o Espírito Santo diz-lhe não, terminou, avança, avança, não é. O Espírito Santo tem que estar presente nas nossas vidas. E diz, e não para os homens, sabendo que o receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vale a pena servir a Deus. Aleluia. Vale a pena. E Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. E Paulo faz uma pergunta aos crentes naquela região da Galácia. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Faz-te a ti esta pergunta nesta manhã. Acaso tu estás buscando a aprovação dos homens ou queres a aprovação de Deus? O que é para ti mais importante? São as palmadinhas nas costas ou é a aprovação de Deus? Certamente será a aprovação de Deus, não tenho dúvida. Deus é importante que Ele aprove aquilo que dizemos, aquilo que fazemos, porque senão haverá consequências. Diz ele ainda, estou tentando agradar a homens. Essa era a pergunta que Paulo se fazia. Eu estou aqui para agradar a homens ou estou aqui para agradar a Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar ao homem, não seria servo do Senhor. Certamente muitos dos que estão aqui, quando aceitaram Jesus, tiveram oposição dos familiares, outros tiveram oposição de pais, de mães, de filhos, de avós, companheiros. A oposição é uma coisa que sempre haverá. Jesus advertiu-nos, no mundo tereis aflições. Há pessoas que pregam o Evangelho de facilidades. Mas o Evangelho não é dessas facilidades que alguns dizem. Há gente que na internet todos os dias promete coisas que Deus jamais vai dar. Porque inclusive as profecias têm que vir de Deus para serem dadas. Você não pode dar uma profecia se Deus não lhe deu. Uma coisa é o desejo do seu coração, uma coisa é um sentimento seu, mas você um sentimento seu não pode dizer, assim diz o Senhor. Então diga, assim digo eu. E o que você diga tem o valor que tem. Mas quando eu digo, assim diz o Senhor, eu estou a dizer que foi Deus quem disse essas coisas. Então cuidado. Sabe qual é o problema hoje? É que no Antigo Testamento os falsos profetas eram apedrejados. E hoje, como ninguém é apedrejado, cada um diz aquilo que quer. Porque se as pessoas soubessem que por mentir eram apedrejadas, não mentiam tanto. Nem se atreveriam a dizer coisas como dizem na internet. As chamadas profetadas, que mais mal têm feito à igreja do que bem. Eu pessoalmente sou anti-profetada total, mas sou a favor de uma profecia vinda de Deus, está bem? Mas profetadas não admito. Porque as profetadas têm feito muito mal a pessoas. Pessoas que se querem armar em casamenteiras e arranjam profecias para casamentos. Pessoas que acham que todos têm que servir a Deus a tempo integral e arranjam profecias. Pessoas que libertam profecia como se liberta o ar da câmara ou da bola que se esvazia. Mas há uma seriedade nestas coisas. Cuidado quando nós dizemos assim diz o Senhor, irmãos. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu não brinco com estas coisas, são demasiado sérias. Não brinque, por favor.
Se você não tem a certeza, então fique calado. Agora, se você tem a certeza que é Deus que lhe está a dar a profecia, dê. Agora, se é uma coisa sua ou humana, é outra coisa. Se eu sei um assunto de qualquer um de vocês, Deus não me vai dar uma profecia, porque eu sei o assunto. Isso para mim já nem é profecia, é. Se eu conheço o teu assunto, Deus não me vai usar a mim. Usará um irmão que não sabe de nada, mas nunca me vai usar a mim. Estamos aqui ou não estamos aqui? Então, se eu sei o assunto, como é que eu vou dar? Que isso não é nenhuma profecia. Isso é, desculpa a expressão, Espírito Santo da orelha. Ouvi, ou sei, e vou dizer. E outra coisa ainda, que Deus não se zanga contigo. Quando alguém chega ao pé de ti e te diz isso, tu diz assim, muito bem, Deus tem que confirmar comigo. O amém foi muito fraco. Deus tem que... Porque da mesma maneira que Deus te falou a ti, Deus pode falar comigo. Amém. Então, olha, Gideão quis confirmação. E era um homem de Deus. Mas ele era muito racional. Era racional, mas não estava errado. Ele queria ter a convicção de que essa era a vontade de Deus. Ele não queria falhar, ele não queria errar, ele não queria fazer nada indevido. Ele queria fazer a vontade de Deus. E se todos os que estamos aqui queremos fazer a vontade de Deus, vamos pedir a confirmação do Senhor para todas as áreas da nossa vida. E sabe uma coisa? Aquilo que me guia não é a profecia, não é a profetada. Aquilo que me guia é a palavra de Deus. Aquilo que te deve guiar é a palavra de Deus. Que Deus usa profecias? Sim, usa profecias. Mas tem que haver uma confirmação para que tu saibas que efetivamente não há nenhuma dúvida sobre isso, porque Deus não é Deus de dúvidas. Deus não é Deus de confusão. Deus quer tudo certinho. Aleluia, tudo certinho.